Sejam bem-vindos, empreendedores e empresários, à lição de número 8 das nossas lições semanais, onde a gente vai falar sobre acordos societários, MOU e relacionamento entre sócios. Essa aula a gente vai destrinchar alguns detalhes sobre como ter boas sociedades, bons relacionamentos com aquelas pessoas a qual nós escolhemos ou o destino nos trouxe para que nós formemos empresas, projetos, negócios juntos. E sociedade é um dos temas mais delicados quando a gente vai falar sobre negócio, Nessa carreira de consultor, que nos últimos 3, 4 anos eu venho dando várias consultorias para várias empresas, e grande parte delas, os problemas que advêm na operação da empresa, vem de um problema societário, vem de uma falta de confiança entre os sócios, vem de uma falta de comunicação entre os sócios, vem de uma falta de respeito entre os sócios, ou até mesmo uma falta de alinhamento de visões pessoais que não conseguem transpassar para a visão estratégica da empresa. Então falta alinhamento pessoal entre os sócios, daí falta alinhamento estratégico, e isso aí vai cascatear até vários erros na operação. Então o que a gente viu nos últimos 3, 4 anos dando consultorias para algumas dezenas de empresas foi que grande parte dos problemas operacionais da empresa advém de problemas societários. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre 3 grandes tópicos que eu separei aqui. Primeiro a gente vai falar sobre vida pessoal versus empresa, que a gente vai falar justamente sobre esses conflitos de visões. Depois a gente vai falar sobre como estabelecer boas relações entre os sócios. E depois no terceiro ponto a gente vai falar sobre esses acordos jurídicos e extrajurídicos, que no caso aqui é o acordo societário e o MOU, ou então um memorando de entendimento, Memorandum of Understanding, a sigla que ficou aí como MOU. Bom, pessoal, para introduzir aqui, primeiro a gente tem que entrar nesse tema, nesse primeiro tópico que eu separei aqui para vocês, que é a vida pessoal versus a empresa. A gente fala desse conflito de visões, Agora eu quero filosofar um pouquinho com vocês aqui para entender por que a gente empreende, Por que a gente abre um negócio. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, A gente tem que entender o que a gente está fazendo pessoalmente para inclusive querer saber se a gente quer colocar outras pessoas dentro desse mesmo jogo com a gente, e quem vão ser essas pessoas que estão jogando esse jogo junto com a gente. Porque empreender, abrir um negócio, tentar criar e transformar a sua visão numa realidade, é uma jornada muito árdua, é uma jornada de muitos esforços, de muitos sacrifícios. É uma jornada em que você está depositando a sua energia em uma criação, depositando a sua energia em uma obra, depositando a sua energia naquilo que é a extensão da sua vida. E isso é uma coisa muito séria, Não é uma brincadeira. E a gente tem que escolher muito bem quem que são as pessoas que estão nessa jornada junto com a gente. Mas antes de olhar para as pessoas que estão nessa jornada junto com a gente tem que olhar para nós mesmos, e entender uma coisa muito essencial, porque quando a gente entende essa coisa, as relações com a empresa e as relações com os sócios dessa empresa ficam muito mais tranquilas. Primeiro a gente tem que entender que empreender é um jogo de longo prazo, longuíssimo prazo. Quando a gente entende que empreender, a gente não está falando de 1, 2, 3, 4, 5 anos. A gente está falando de, muitas vezes, décadas. Isso muda completamente a maneira como a gente toma decisões. E a gente tem que tomar essas decisões de vida, tomar essas decisões relacionadas aos nossos empreendimentos,
pensando num time frame, pensando numa janela de décadas e não de anos, né? Porque quando eu penso numa janela de um ano, um mês é muita coisa, né? Um mês significa 10%, quase 10% de um ano, vamos colocar assim. Quando eu penso numa janela de 10 anos, um mês já virou menos de 1% disso. 0,5% disso, vamos colocar. Então, quando a gente muda esse time frame de analisar as coisas, muita coisa muda nos nossos modelos mentais, no nosso mindset, para tomar determinadas decisões. E eu digo isso porque a gente tem que também enxergar essa empresa como um veículo. A empresa é um veículo, tá? Muitas vezes eu vejo empresários se identificando com as empresas. Eles acham que eles são a empresa. Eles e a empresa é uma coisa e tudo que acontece com a empresa abala ele, abala a vida pessoal dele. Ele não consegue separar o que é a PF do PJ. Justamente por não conseguir fazer essa dissociação do que é ele e do que é a empresa, ele não consegue tomar decisões estratégicas. Ele não consegue tomar decisões institucionais, grave essa palavra. Porque ao fundar uma empresa, ao fundar um negócio, nós estamos criando uma instituição. E ela é a parte de você. Ela é inclusive capaz de ficar maior do que você. Ela é uma criação que você consegue compartilhar essa criação com outras pessoas e outras pessoas conseguem te ajudar, sejam sócios ou funcionários, a fazer isso que você não conseguiria fazer sozinho. Então primeiro a gente tem que entender isso, né? Que a empresa é muito maior do que nós, porque muitos empresários se perdem nisso, tá? E aí a partir do momento que a gente entende isso, que a empresa é um ente separado de nós, e a gente começa a enxergar ela como um veículo. Por que eu falo veículo? Porque a empresa deve, tanto para o sócio, quanto para o acionista, quanto para o funcionário, isso vale até para funcionário, isso é dica de gestão também. A empresa deve ser simplesmente um meio para fazer a pessoa sair de onde ela está e chegar a outro ponto. É isso que uma empresa é. A empresa deve servir como meio para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Compreende? Qual que é o seu objetivo? Ter muito dinheiro para ter uma mansão? Beleza, então você está empreendendo para fazer muito dinheiro e ter uma mansão. Qual que é o seu objetivo? Ter sustentabilidade financeira e ter uma vida confortável para poder dar isso para sua família, né? Poder sustentar a sua família? Beleza, então o objetivo da sua vida, veja bem, o objetivo da sua vida é sustentar a sua família. E o meio e o veículo para qual você utiliza para atingir o seu objetivo é uma empresa. É fazer dinheiro através de uma empresa para conseguir sustentar a sua família. Ah não, seu objetivo, na verdade, é não depender de chefes, horários e local para trabalhar. Beleza. Então, vê que um objetivo o seu objetivo pessoal faz com que você construa uma empresa em determinado formato. Se você não quer ter esse compromisso de horário, ou seja, trabalhar quando você quiser, trabalhar onde você quiser e sustentar a sua vida, ponto. Isso vai em desencontro com alguns modelos de empresa mais tradicional, que significa ter um escritório, ter funcionários, ter rotinas. Mas isso não impede você de ter uma empresa que tenha trabalhadores que também são remotos, que também vivem esse estilo, utilizando ferramentas assíncronas de comunicação. Então, a maneira que você tem e leva a sua vida vai ditar a maneira
como você toca, gere, constrói, escala e faz a manutenção da sua empresa. Mas e aí quando tem outras pessoas envolvidas nessa jogada? Como é que a gente alinha essas visões? Então, primeiro de tudo é a gente entender que cada pessoa tem uma visão diferente. E a empresa precisa ser o veículo e o meio para que essas pessoas possam atingir os seus objetivos pessoais em todos os níveis, em todos os stakeholders. A empresa é um meio e um veículo para todos os stakeholders. Para o empresário é criar colocar dinheiro no bolso dele, lógico, toda empresa tem esse fim financeiro, mas num grau a mais, num nível de sofisticação um pouco mais elevado, é criar o design da sua vida, né? O design ideal da sua vida, de acordo com os seus gostos, de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas ambições, etc, etc, etc. De acordo com os seus objetivos presentes, né? Objetivos de futuro. E para o funcionário é a mesma coisa, né? A gente tem que, quando a gente cria uma cadeira e espera que alguém sente nessa cadeira, eu digo, cria uma vaga, né, na sua empresa e espera que alguém sente nessa vaga, é uma troca que está sendo feita. A pessoa vai te dar esse serviço, você vai dar dinheiro, lógico. Mas ela não quer só dinheiro. Ela quer alguma coisa a mais. E cada pessoa tem esse alguma coisa a mais. Algumas pessoas querem reconhecimento. Algumas pessoas querem só dinheiro mesmo. Algumas pessoas querem aprendizado. Então, vê como isso entra também, essa mentalidade, esse modelo mental, ele entra também na vida do funcionário, na vida de um funcionário da empresa, e como que a gente utiliza essa visão de como a gente enxerga a empresa para modelar determinadas coisas e tomar determinadas decisões. Mesma coisa para um investidor da empresa, para um sócio investidor. O que ele quer é dinheiro. Ele aporta dinheiro, espera a empresa crescer, ajuda a empresa a crescer e depois ele tira o dinheiro com um multiplicador. Foi um veículo financeiro a empresa. Então a empresa é um veículo. Ponto. E a empresa, vamos lá, é um barco. Que o barco, a empresa, ela está indo numa determinada direção, tá? Ou seja, ela vai de um ponto A até o ponto B. E cada pessoa cada pessoa que faz parte, que compõe essa organização hoje, no passado ou no futuro, pegou um ticket desse trem, né? Entrou numa estação e saiu na outra estação. Algumas pessoas entram na primeira estação e saem na última estação. Qual que é a última estação? Quando essa empresa fale, quando essa empresa ela é comprada e dissolvida, digamos assim. Qual que é a primeira estação? Quando ela é fundada. Muitas pessoas fundam empresas e saem dessa empresa e a empresa continua seguindo. Ou seja, é um barco que continua seguindo. Por que ela saiu da empresa? Porque ela já cumpriu os objetivos que ela tinha com aquela empresa. E a empresa tem os próprios objetivos. Muitas coisas que acontecem também são empresários que viram escravos das próprias empresas. Porque criam uma empresa utilizando modelos de terceiros sem ter a noção de que a empresa dita o ritmo da vida dele. Aí ele pega um modelo de empresa, cria a empresa seguindo esse modelo, entendendo que a empresa serve só para fazer dinheiro, e aí ele se torna um funcionário da própria empresa, se torna um escravo da própria empresa. Porque ele não entendeu esse jogo das visões. Ele perdeu a visão, isso quer se identificar com a empresa, ele perdeu a visão própria e a visão dele virou a visão da empresa. Mas a gente tem que entender que a empresa tem a visão dela, lembra? Visão, missão e valores. Isso pode parecer meio arcaico, esse negócio de visão, missão, valores, mas isso é a base de estratégias. Uma estratégia da empresa, ela se constitui no manifesto da empresa, na razão de ser da empresa, que é a sua visão, missão e valores.
Então a empresa, ela é um barco que ela anda e a gente tem que entender quando que a gente entra e quando que a gente sai desse barco. E se nós somos os sócios fundadores dessa empresa, a gente dita a primeira visão. E tá tudo bem se a gente ditar essa visão for construída e a nossa visão pessoal mudar. A gente simplesmente sai do barco. Não tem problema nenhum. A gente tem que entender isso. E quando a gente está chamando outras pessoas para construir esse barco com a gente, tem que estar muito bem alinhado qual que é a visão pessoal dessas pessoas. E tá tudo bem a visão pessoal dessas pessoas ser divergente. Tá tudo bem. Lógico, nós somos pessoas diferentes. E cada um tem uma visão para a sua vida diferente. E cada um vai utilizar daquele barco, daquele veículo, daquele meio de maneira diferente. Um só quer dinheiro, outro quer aprendizado, o outro quer status social. E os três se juntaram para abrir uma empresa. E eles conseguiram isso. Um conseguiu status social, outro conseguiu dinheiro e outro conseguiu aprender. Lindo. Compreende? E tá tudo certo com isso. Mas a gente tem que ser muito justo, né? Por isso que a gente tem que entender que criar sociedades e manter bons relacionamentos, estabelecer bons relacionamentos dentro de uma sociedade é comunicação, respeito e confiança. Quando a gente consegue ter uma boa comunicação, muito respeito entre si e confiança um no outro, e a comunicação vem de eu conhecer a visão dos meus sócios e os meus sócios conhecerem a minha visão, e isso está o tempo todo sendo atualizado. E junto vocês vão construindo o que é a visão dessa empresa, porque a visão dessa empresa ela também precisa ser atualizada, porque esse barco, né, que é essa empresa, ele começa sendo uma canoinha em que você roda ela com um remo, né? Se você quiser mudar de direção, é muito mais fácil mudar de direção. Aí depois você coloca um motorzinho que tem o lemezinho, beleza? Ela ganhou uma velocidade a mais, menos esforço físico necessário, mas você ainda consegue mudar a direção com a mão. E aí ele evoluiu para uma lancha, para um navio, para um cruzeiro, para um transatlântico, né? Onde cada vez mais é mais moroso mudar a direção desse barco, né? Porque ao longo do tempo a empresa vai ganhando institucionalidade, ou seja, ela vai ganhando vida própria, digamos assim, entre muitas aspas, né? E ela vai seguindo um rumo, seguindo a sua própria visão, porque vão tendo mais funcionários, vai existindo mais história, vai existindo um relacionamento com o mercado, então ela vai se solidificando, ela vai cada vez mais se cristalizando e ela se torna algo menos maleável do que era na sua fundação. Então, nesse momento de fundação, é muito importante que haja essa comunicação. E para estabelecer essa comunicação, para estabelecer esse bom relacionamento com seus sócios, é necessário que haja abertura e vulnerabilidade. Abertura é você poder falar qualquer coisa com o seu sócio. É você ter confiança total no seu sócio. Lógico, você não é chegar no nível de poder falar qualquer coisa, não precisa ir no nível de íntimo, né? Não precisa chegar nesse nível, mas no nível em que não existem problemas que não possam ser resolvidos, né? Tudo precisa ser apto para entrar numa conversa. Não pode existir um conflito que se estende, porque muitas vezes a gente tem essas rixas, né? A gente tem esses desvios, a gente tem essas opiniões que não batem, e aí a gente não fala. E aí, por não falar, ou até mesmo fala de um determinado modo e que a pessoa não recebe, né? A pessoa não entende o que você está falando, isso vira um trincadinho na relação, digamos assim. E que esse trincadinho
né, que esse monstrinho que foi implementado nessa relação, ao longo do tempo, se ele não é eliminado, se ele não é cortado, ele vai se alimentando. Ele vai se alimentando de pequenos outros atritos, pequenas outras discussões. O nome disso é rancor, né? Vamos colocar em palavras mais palpáveis. Só que existem níveis e níveis, sutilezas e sutilezas desses rancores que eles precisam vir à tona e precisam ser resolvidos. Mesmo que a solução seja nós discordamos disso. Mesmo sabendo que nós discordamos desta opinião, nós entendemos que a minha opinião é essa, a sua opinião é essa, e seguimos o baile, porque aquilo que a gente está construindo é mais importante do que as nossas opiniões pessoais. Só que isso precisa estar exposto, isso precisa ser entendido, e comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Visto que comunicação não é o que eu falo e é o que o outro entende, a gente precisa saber ouvir. Porque a gente só vai ser ouvido quando a gente sabe ouvir. Então é muito importante que dentro de uma relação societária haja essas conversas, que é lavar roupa, né? Eu já vi muitos empresários aí falando que não, a gente tem reuniões, existem reuniões que a gente fala do negócio e outras reuniões que a gente lava roupa, né? E lavar roupa no sentido de, expor todos os problemas, expor todas as frustrações, expor todas as angústias, para que haja um consenso, para que haja essa unidade, né? E há várias formas de fazer isso. A gente pode fazer isso de uma maneira muito fria, né? A gente pode fazer isso através de amizade, né? Tem sócios que são excelentes sócios, mas que não são amigos. Tem sócios que são amigos, né? Então, existem várias formas da gente lavar roupa, entre aspas, expor as suas opiniões, né? O importante é todo mundo entender a visão de todo mundo. E é necessário muito a empatia para que isso aconteça. E aí, quando existe essa empatia, quando as visões, né, quando um consegue enxergar a visão do outro, quando um consegue se colocar nos sapatos do outro, a gente vai entendendo as realidades diversas. E vamos entender realidades diversas, inclusive no longo prazo. Porque, por exemplo, às vezes você está fazendo uma sociedade com alguém que está, sei lá, no seu ano de TCC, né? De uma faculdade muito puxada, por exemplo. E aí você vai entender que, ela não consegue se dedicar tanto nesse ano, mas no ano que vem ela vai conseguir, porque ela vai ter tempo. Às vezes você fez uma sociedade, trabalhou um ano com a pessoa e de repente ela virou pai, virou mãe, ficou grávida. A realidade mudou. E a gente tem que aprender a nos colocar nos sapatos dessas pessoas, dos nossos sócios, para conseguir ter uma boa relação e conversar, para alinhar esses pormenores. E isso vai né, dessa abertura, vai dessa vulnerabilidade que a gente precisa ter um com o outro, essa palavra que está na moda, vamos colocar assim, que é se expor, né? Porque o outro só vai se expor quando você se expor primeiro. Então você tem que estar aberto para que o outro possa estar aberto também. E aí esse alinhamento, ele acontece com essas conversas. E é muito importante que exista essa rotina. Não precisa ser uma coisa toda semana, todo mês, a cada 2 meses a gente vai conversar. Não, mas é necessário que haja essa rotina de conversas sobre os objetivos da vida. Porque as pessoas, elas mudam, os gostos das pessoas mudam, as situações das pessoas mudam e os objetivos das pessoas mudam. Então é necessário que haja essa constante conversa. De quanto em quanto tempo que essa conversa acontece?
Não sei, você define com seus sócios. Então haja essa rotina, né, dessas conversas de alinhamento de visão, de alinhamento da vida pessoal, para que todos estejam na mesma folha, todos estejam na mesma página, tá? E cada um entenda o papel de cada um, porque uma sociedade é formada quando todo mundo sabe aquilo que precisa ser feito, como empresa e como a sua função. Então é muito importante nesse início, muitas vezes quando a gente vai criar uma empresa, os papéis eles se mesclam, existe muita intersecção e duas pessoas fazem o mesmo trabalho e tá tudo bem. Porque no início de uma empresa é assim. No início de uma empresa não existem postos bem definidos, porque não existe a instituição. Os postos só são bem definidos, os job descriptions só estão bem definidos quando existem os cargos. E os cargos só existem quando existem pessoas, funções, processos. E isso leva um nível de maturidade para ser alcançado. E muitas vezes a empresa não está na maturidade o suficiente para a gente ter total clareza de qual é o nosso papel. Mas isso também é uma coisa que precisa sempre estar sendo revisada, está sendo reescrita, está sendo trabalhada. Qual é o meu papel dentro da empresa? Qual é o papel dos meus sócios dentro da empresa? É muito comum, aí a gente entra, né, nesse jogo de décadas, né? É muito comum dentro de uma empresa ela começar com uma formação. Fulaninho é o CEO, Ciclano é o CFO e Beltrano é o CMO. E aí ela passa-se os anos, 3 anos depois, o que era o CFO virou o CEO e o que era o CMO virou o gerente de marketing, o que era o CEO virou o que cuida do RH. É possível, né? Essa troca de cadeiras ela acontece constantemente porque somos pessoas, né? Somos indivíduos e aí a gente senta nas cadeiras, a gente senta nos cargos, a gente coloca os chapéus dentro da empresa para poder fazer o que precisa ser feito, né? Cumprir as funções que precisam ser cumpridas. Então entender o papel de cada um e revisar isso constantemente, assim como os objetivos, é muito importante. E entender o ritmo das coisas, porque às vezes o ritmo dos papéis dentro da empresa precisa ser revisto muito mais rápido do que essas revisões de cunho mais pessoal de objetivos, né? Às vezes é o contrário. Depende de cada empresa, depende de cada realidade, tá? E aí, para a gente conseguir amarrar tudo isso, né? A gente já falou muitas coisas aqui, né? Isso pode parecer um papo aberto, que eu estou falando qualquer coisa aqui, mas dentro de tudo isso que a gente falou aqui nos últimos 28 minutos, foram dados várias dicas de como organizar uma sociedade, né? E aí a gente entra na parte de acordos, né? Esse jurídico e extrajurídico, né? O título dessa lição é Acordo Societário, MOU e Relacionamento entre Sócios. Até agora a gente falou sobre esses relacionamentos entre sócios, né? Como lidar com os sócios e como alinhar essas visões principalmente. E aí, quando essas conversas elas vão acontecendo, a gente busca colocar essas coisas no papel. Porque uma vez quando a gente coloca essas coisas no papel, a gente está criando contratos, né? Tudo é um contrato. Tudo na vida é um contrato. Se eu falo que eu vou fazer alguma coisa para você, isso é um contrato que eu estou firmando com você. Se eu aperto a sua mão, é um contrato. Se eu falo, é um contrato. Se eu te mando um e-mail, é um contrato. Tudo na vida é um contrato. Lógico, tem aqueles contratos que têm validade jurídica e aqueles contratos que não têm validade jurídica. Mas entenda, eu estou falando de uma visão um pouco mais filosófica. Então tem níveis
de formalidade de contratos. A gente discutir no WhatsApp, ou fazer uma troca de e-mails, ou ter um bate-papo informal, tomando um café, tomando uma cerveja. Ah, tive uma ideia, vamos montar um negócio, você faz isso, eu faço isso. Isso é uma coisa completamente informal. Mas se a gente coloca isso no papel, a gente dá um nível de formalidade. Né? Então, um acordo societário e um memorando de entendimento são duas ferramentas que a gente vai utilizar, né, para formalizar esses acordos, para formalizar essas relações societárias, a fim de diminuir os conflitos, né, diminuir a possibilidade de atrito e prever ações quando haja algum atrito ou haja alguma discordância. Por quê? Que nem uma pessoa, né, ela pode mudar de objetivos de vida, né? Que nenhuma pessoa pode mudar de cenários de vida, né? Por exemplo, casou, teve filho, teve uma enfermidade, né? E por causa dessa enfermidade ela não consegue mais escrever, sei lá. Isso impacta no trabalho. E o fato de impactar no trabalho impacta no resultado da empresa. E impactar no resultado da empresa impacta na performance desse barco. E esse barco está sendo construído, ele tem outros donos, né? Então, quando acontece esses conflitos de qualquer natureza, né, é preciso que haja regras. E essas regras, elas precisam estar pré-determinadas. Porque uma coisa é eu criar a regra quando a bomba estoura. Outra coisa é eu criar a regra antes da bomba estourar. Né? E a gente precisa ter essas conversas que a gente via falando para alinhar as visões. E enquanto a gente tem essas conversas de alinhamento de visão, a gente vai redigindo alguns tópicos, redigindo algumas regras, redigindo alguns acordos. E essa redação ela vai se tornar posteriormente ou já formalmente o que é um MOU ou o que é um acordo societário. A diferença simplória de um memorando de entendimento e um acordo societário é a maturidade da empresa. É um timing de se já tem um CNPJ, já tem um contrato social, o acordo societário é um documento anexo ao contrato social, que diz as regras sociais dessa empresa limitada. Né? Dentro do contrato social já tem várias regras societárias, né? E aí o acordo societário é um documento anexo que fala mais sobre essas regras internas da empresa, entre relacionamento dos sócios. E um memorando de entendimento, em nível de regras, ele pode ser idêntico a um acordo societário. Só que esse memorando de entendimento, normalmente, ele é um documento pré-contrato social. Ele é um documento que ele não é um documento que não tem validade jurídica, né? É um documento que ele não é registrado em cartório. É um contrato de gaveta, vamos colocar assim. Ele pode ser assinado, ele pode não ser assinado. É recomendado que ele seja assinado, né? Porque aí ele já tem uma validade, um compromisso. São níveis e níveis de validade, níveis e níveis de formalização, certo? E depende do que a gente está construindo. Cada caso é um caso. A gente tem que entender isso. Né? Mas o memorando de entendimento é esse documento em que a gente vai registrando quais que são as responsabilidades de cada um, o que acontece com o dinheiro da empresa, como que a gente distribui o lucro da empresa, se alguém quiser sair da empresa, quais que vão ser as regras para essa pessoa sair, se alguém quiser colocar, se a empresa precisar de mais dinheiro, quais que vão ser as fontes que a gente vai buscar esse dinheiro, se algum sócio quiser colocar dinheiro, como que vai ser a entrada desse dinheiro, vai comprar de quem, né? Como que está dividido o cap table, etc, 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 etc. Várias regrinhas pormenores que a gente não vai entrar em detalhes. Aqui a gente quer dar os fundamentos, né? Você quer ver essas regrinhas, faz uma pesquisa, conversa com o seu advogado, manda uma mensagem no DM, né? Se você está nesse momento, a gente pode fazer uma rápida chamada e eu posso te ajudar com isso.
faz uma pesquisa que você vai descobrir quais que são esses pormenores, e qualquer coisa a gente pode trocar uma ideia em relação a isso. Mas aí a gente vai montando esses documentos, né? Então essa que é a grande diferença entre um acordo societário e um memorando de entendimento. Mas linhas de base são documentos que eles precisam ser feitos porque eles dão um compromisso, né? Isso são níveis de institucionalização, níveis de maturidade da empresa. E a empresa, ganhando esses níveis de maturidade, ela vai se institucionalizando, ela vai dando direção, ela vai caminhando com as próprias pernas e, obviamente, aquilo que mais interessa dentro desses acordos é prevenir situações indesejáveis. Porque, como a gente falava, cada um tem um objetivo, cada um tem um cenário de vida e às vezes alguém pode se contradizer, vamos colocar assim, e nessa contradição de si mesmo afetar as outras pessoas. E aí precisa que haja um tipo de segurança, precisa que haja um tipo de resguardo, né, para que os compromissos feitos sejam validados, sejam aplicados, né? E essas seguranças são esses acordos, perfeito? Então, basicamente é isso que a gente tem que ter em Roga, né? Saber redigir esses documentos, que a redação desses documentos ela vem quando a gente sabe fazer boas perguntas para si mesmo e boas perguntas para os nossos sócios, e quando a gente entende desse panorama, dessa visão de negócio mais a longo prazo, vai pensando nas possibilidades, pensando nas saídas, vai surgindo perguntas que elas precisam ser respondidas. E se acontecer tal coisa? E se quiserem comprar a empresa? E se algum dos sócios não quiser comprar a empresa? Não quiser vender a empresa, perdão? O que vai acontecer? Isso tem que estar escrito. Porque aí tem 5 sócios na empresa, 4 querem vender a empresa porque acharam um baita de um negócio. Um não quer vender. O que vai acontecer? É 4 contra 1. Então, ele ganhou. Mas e se esse 1 tiver 50% da empresa? E esses 4 tiverem os outros 50%, 12,5% cada? E aí? O que vai acontecer? Compreende? Então são coisas, são situações que se tiver bem acordado, se estiver bem conversado, todas elas podem ser previstas dentro de um memorando de entendimento, dentro de um acordo societário. E os sócios não precisam despender tempo e energia com essas questões pormenores e focam o seu tempo no que é mais importante, que é construir um negócio, fazer o negócio crescer, colocar carvão na braseira, né, dessa locomotiva, né, alimentar, colocar gasolina no motor para fazer o barco andar, o trem se mover, que é desenvolver a empresa, né? Os acordos, eles já estão previstos, eles estão sendo conversados de tempos em tempos para a gente evitar muitos possíveis problemas que poderiam vir no futuro. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com o seu sócio, né, para ele aprender como fazer esses acordos societários, MOU, e ter bons relacionamentos dentro da sociedade, ou compartilha com um amigo, um colega, um outro empreendedor e empresário. E se você precisar de ajuda para desenvolver essas questões, a gente tem vasta experiência alinhando sociedades, alinhando a estratégia das empresas para alinhar com o objetivo pessoal dos fundadores, dos sócios prioritários dessa empresa. Então, por hoje é só e nos vemos na próxima semana. Forte abraço.